Fala minha rapaziada, tudo certo com vocês? Chegando com mais um vídeo cheio de novidades do Mengão. A semana começou daquele jeito agitada, com muita coisa acontecendo nos bastidores e dentro de campo também. Já vou logo te antecipando que o vídeo de hoje tá recheado, tem assunto sobre o novo estádio, tem gringo de olho no técnico do Flamengo, tem informações sobre jogadores que ficaram de fora do treinos que estão pendurados e claro, vamos falar também sobre o Wesley e o motivo pelo qual o Flamengo bateu o pé e não quis saber de venda por agora. Então já se acomoda aí porque tem muito conteúdo. Aí só para situar você, essa é uma semana decisiva para o Flamengo que está disputando o tal Super Mundial de Clubes. O time vai encarar o último jogo da fase de grupos e logo em seguida já tem oitavas de final pela frente. Muita coisa em pouco tempo, meu amigo. Começando pelo Super Mundial, a situação do Flamengo é bem confortável. O Mengão está na liderança do seu grupo, classificado de forma antecipada para a próxima fase sem grandes sustos. Só que isso não significa que o jogo de amanhã seja de pouca importância. Ainda tem a questão de manter o ritmo, testar algumas peças e, claro, evitar problemas com cartões porque tem gente pendurada e a comissão técnica tá de olho nisso. Falando nisso, hoje também tem outros jogos importantes na competição. O Botafogo encara o Atlético de Madrid e o Palmeiras tem duelo contra o Inter Miami. Vale lembrar que os outros brasileiros também estão liderando seus grupos, então o cenário é de força total dos times do Brasil nessa fase do torneio. Agora bora mudar de assunto e falar de um tema que mexe com o coração de todo rubro-negro: o estádio próprio do Flamengo. Ontem o presidente BAP abriu o jogo sobre a situação e foi bem direto. Ele participou de um evento no treino do time lá na universidade onde o Flamengo ficou concentrado nos últimos dias e aproveitou para falar sem rodeios sobre o projeto do estádio. Segundo ele, todos os estudos feitos até agora mostram que o cronograma inicialmente prometido é inviável. Aquela ideia de entregar o estádio até 2028 com um custo de cerca de 1 bilhão e pouco não tem como acontecer. A realidade é outro projeto, vai custar muito mais caro e o prazo será bem maior. BAP deixou claro que o Flamengo não vai tomar nenhuma decisão no impulso, no calor da emoção, só para agradar a torcida no curto prazo. Ele citou até o exemplo do Corinthians, que lá atrás, depois de ganhar títulos importantes, resolveu construir o estádio às pressas e acabou se afundando em dívidas que até hoje impactam o clube. O recado foi direto: se for para comprometer a saúde financeira do Flamengo, o estádio não sai do papel. Pelo menos por enquanto. Ele ainda reforçou que o Flamengo tem o Maracanã garantido por mais 19 anos, o que dá tempo suficiente para fazer todos os estudos necessários, analisar os riscos e só então tomar uma decisão definitiva. BAP disse que o clube precisa ser muito responsável nesse momento porque qualquer passo em falso pode comprometer o futuro do Flamengo. Então a construção do estádio continua sendo um sonho de todos nós, mas que vai precisar de muito planejamento, muita cautela e principalmente segurança financeira para não virar um pesadelo. Agora voltando ao campo e bola, vamos falar do técnico Felipe Luís porque tem novidade quente envolvendo o nome dele. A imprensa espanhola, mais precisamente veículos ligados ao Atlético de Madrid, está cravando que o Felipe Luís virou o nome preferido para substituir o Diego Simeone no comando do time espanhol. Segundo as informações que vêm direto de lá, o Atlético já enxerga o Felipe como uma espécie de plano B de luxo. Caso o Simeone resolva sair ou o clube decida por uma troca no comando técnico, o primeiro nome da lista seria o de Felipe Luís. Vale lembrar que o técnico do Flamengo tem contrato com o clube até o final deste ano e a partir de julho já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro time do mundo. Ou seja, a partir do meio do ano, se o Atlético quiser, pode ir direto no Felipe sem precisar pagar nenhuma compensação ao Flamengo. É aquela velha história: o técnico está valorizado, fazendo um bom trabalho com ótima leitura de jogo, experiência de sobra na Europa e, claro, uma identificação enorme com o Atlético de Madrid, onde ele fez história como jogador. O próprio ambiente interno do Atlético vê no Felipe Luís um nome com perfil para conduzir o time nesse possível novo ciclo pós-Simeone. Ele conhece a casa, conhece a torcida, entende a cultura do clube e tem o respeito dos jogadores por tudo que construiu na carreira. É aquele tipo de nome que chega com respaldo. Aqui no Flamengo é claro que o assunto gera preocupação porque perder o treinador no meio da temporada não é nada fácil. Mas por enquanto o foco dele segue totalmente voltado para as decisões importantes que vêm por aí, principalmente nesse Super Mundial. Agora vamos falar dos bastidores do treino de ontem. 3 jogadores não participaram da atividade no campo: Gerson, Ayrton Lucas e Nico de la Cruz.
O Gerson e o Ayrton Lucas ficaram na parte interna fazendo um trabalho de controle de carga física. Já o de la Cruz segue com o cronograma estabelecido pelo departamento médico visando uma recuperação total para que ele esteja em condições ideais nos próximos compromissos. Nada de alarde por enquanto, tudo faz parte de um planejamento para preservar os atletas no momento de maratona de jogos. Sobre os pendurados, a comissão técnica também está com o alerta ligado. Para o jogo de amanhã, Felipe Luiz vai ter que tomar decisões importantes porque o regulamento é claro: 2 cartões amarelos e o jogador está fora da próxima partida. E como os cartões não zeram nas oitavas de final, qualquer descuido pode significar a ausência de um titular num jogo de mata-mata. Entre os que estão com o cartão amarelo estão nomes importantes como Bruno Henrique, Eric Pulgar, Gerson e Gonzalo Plata. Não é pouca coisa. A tendência é que o treinador faça uma mescla no time titular, rodando o elenco para evitar perder peças fundamentais nas fases decisivas. E por falar em elenco, vamos comentar também sobre a situação do Wesley. O presidente BAP foi muito claro em relação à política de vendas do clube. Ele disse que o Flamengo não é banco, que o objetivo principal da temporada é conquistar títulos e que não faz sentido vender jogador só para fazer caixa. Segundo ele, chegaram propostas pelo Wesley, mas o Flamengo bateu o pé e recusou. E a justificativa é simples: não adianta fazer dinheiro agora e perder um título mais adiante por falta de elenco. BAP reforçou que qualquer venda só vai acontecer se o Flamengo tiver uma reposição à altura, se não houver perda esportiva e principalmente se for uma negociação que realmente faça sentido para o clube em todos os aspectos. Ele citou até o caso recente do Fabrício Bruno, quando o Flamengo dificultou bastante a saída dele para o Cruzeiro no início do ano, exigindo pagamento à vista e impondo várias condições. A postura agora é a mesma: se quiser levar jogador do Flamengo, vai ter que abrir o cofre e atender a todas as exigências. Então é isso, minha galera. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tanto dentro quanto fora de campo. O Flamengo segue firme na busca pelos seus objetivos, com os olhos atentos em todas as frentes: estádio, mercado de transferências, comissão técnica e, claro, o Super Mundial, que pode trazer mais um título importante para a história do clube. Amanhã tem jogo contra o Los Angeles FC lá em Orlando e o Felipe Luiz deve fazer algumas mudanças no time, justamente pensando em preservar os jogadores pendurados e dar oportunidade para outras peças do elenco. E para completar, hoje à tarde tem entrevista coletiva com o técnico Felipe Luiz lá em Orlando. A expectativa é que ele fale bastante sobre essa questão da rotação de elenco para o jogo contra o Los Angeles FC, como também sobre a situação dos pendurados, o planejamento para a próxima fase do Super Mundial e quem sabe até sobre esse burburinho que está vindo da Espanha, envolvendo o nome dele no Atlético de Madrid. Certamente vão surgir perguntas sobre isso, porque quando um técnico do Flamengo começa a ser cotado para um gigante europeu, o assunto vira pauta em qualquer coletiva. Além da entrevista com o Felipe Luiz, também vai ter aquela zona mista tradicional com alguns jogadores falando direto da beira do campo. Então é o tipo de dia que promete render muitas notícias quentes. Fiquem ligados, porque assim que as informações forem saindo, vamos trazer tudo em primeira mão para vocês. Voltando ao tema da gestão de elenco, é importante destacar o cuidado que o Flamengo está tendo com os seus principais jogadores nessa reta final de fase de grupos. A comissão técnica está analisando caso a caso para decidir quem vai a campo, quem vai ser poupado e quem precisa de um trabalho específico para chegar bem fisicamente nas oitavas de final. Esse tipo de decisão pode ser o diferencial lá na frente, quando o nível de exigência dos jogos aumenta e o desgaste físico começa a pesar. E sobre o futuro do time, a diretoria deixou claro que a prioridade continua sendo manter um elenco competitivo até o fim da temporada. O recado é direto: o Flamengo não vai abrir mão de jogador importante por conta de proposta financeira, principalmente num momento tão decisivo. O discurso do BAP foi firme nesse sentido, reforçando que o clube quer levantar taças e que o foco total é no desempenho esportivo. Agora é esperar para ver como o Flamengo vai se comportar no jogo de amanhã e como o técnico Felipe Luiz vai montar essa equipe. Se vai com força máxima, se vai com um time mais alternativo, tudo depende do que for decidido nas próximas horas, levando em conta a situação física de cada atleta e a questão dos cartões. E claro, vamos ficar de olho também nas movimentações do mercado. Essa janela do meio do ano costuma ser bem agitada, com clubes europeus de olho em jogadores que estão se destacando no Brasil. E com o Flamengo não é diferente. Sempre tem alguém interessado, sempre surge uma proposta.
Mas pelo que foi dito até agora, a postura da diretoria está muito clara: só sai jogador se for por um valor que realmente vale a pena e se tiver reposição à altura. Enquanto isso, a torcida segue naquela expectativa, torcendo para que o time continue firme, que passe pelas oitavas com segurança e que siga forte rumo ao título desse Super Mundial. Porque se tem uma coisa que a nação sabe fazer é apoiar até o fim. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Um burburinho forte tomou conta dos bastidores do futebol carioca nesta semana, com o lendário Zico supostamente tecendo duras críticas ao recém-chegado treinador do Flamengo, Felipe Luiz. Fontes próximas ao Galinho de Quintino indicam que o ídolo rubro-negro estaria extremamente preocupado com o desempenho da equipe, em particular, com a abordagem tática do jovem comandante. O ponto central da apreensão de Zico seria a classificação para o Super Mundial de Clubes, torneio que ganha cada vez mais destaque no calendário internacional. De acordo com esses rumores, Zico teria expressado, em conversas reservadas, que se o Flamengo não conseguir a tão sonhada vaga no Super Mundial, a responsabilidade cairá diretamente nos ombros de Felipe Luiz. A insatisfação do Galinho viria de uma suposta falta de consistência tática e de um desempenho aquém do esperado para um elenco do porte do Flamengo. A pressão sobre Felipe Luiz já era considerável desde sua transição das 4 linhas para a beira do campo, mas as supostas declarações de Zico elevam o patamar da cobrança a um nível estratosférico. O Super Mundial de Clubes é visto como uma vitrine e um objetivo primordial para os grandes clubes brasileiros, e a ausência do Flamengo seria um golpe duro para a diretoria, comissão técnica e, claro, para a apaixonada torcida. A possibilidade de Zico, uma figura que encarna a própria alma flamenguista, apontar o dedo para Felipe Luiz gera um clima de tensão e apreensão. Seria essa uma maneira do Galinho de, discretamente, ligar o sinal de alerta para a diretoria e para o próprio treinador? Ou apenas um desabafo de quem acompanha de perto e se preocupa com os rumos do seu clube do coração? Independentemente da veracidade das falas, o fato é que o rumor já ecoa pelos corredores do Ninho do Urubu e nas mesas redondas esportivas. A cobrança por resultados, sempre presente no Flamengo, agora ganha um tempero especial com a suposta voz de Zico se unindo ao coro. Resta saber como Felipe Luiz, que até então vinha sendo blindado pela diretoria, irá lidar com essa pressão externa e se as preocupações do rei do Flamengo se concretizarão nos gramados. A corrida pelo Super Mundial está acirrada, e cada jogo se torna uma prova de fogo para o jovem treinador. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!